E aqui estão algumas relações muito importantes que a gente está trabalhando nesse momento, que eu gostaria que vocês marcassem, anotassem, para não perder. Todas as relações que a gente tem de redução estão aí. Então, a gente tem seno de π sobre 2 menos x, lembrando que aqui são arcos já de 90 graus. Então, π menos x, π sobre 2 menos x, igual a cosseno. Se for π sobre 2 mais x, cosseno de x. Outro arco, seno de π. Aí a gente já está trabalhando com 180. Então, eu não mudo, continua seno aqui. Seno de π menos x, seno de x. Seno de π mais x igual a menos seno de x. E assim a gente tem toda a tabela. Vamos lá, primeiro ano, começando os exercícios contextualizados. Espero que vocês já tenham feito. Estou na torcida. O professor de matemática de Arthur e Bia pediu aos alunos que colocassem suas calculadoras científicas no modo radianos e calculassem o valor de seno de π sobre 2. Tomando um valor aproximado, Arthur digitou em sua calculadora o número 1,6 e em seguida calculou o seu seno, encontrando o valor A. Já Bia calculou o seno de 1,5, cada um arredondou para um lado, tá? O seno de 1,5, obtendo o valor B. Considerando que π sobre 2 vale aproximadamente 1,5708. Lembrando que aí ele está usando para valor de π 3,14. Esse é o número infinito, tá? O número irracional que a gente conhece. Então, π sobre 2 vai ser aproximadamente 1,5708. Então, o que aconteceu? Arthur usou 1,6 e Bia usou 1,5. Ambos calcularam o seno. A pergunta é, considerando que assinale a alternativa que traz a correta ordenação dos valores de A, B e seno de π sobre 2. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, gente, é que π sobre 2, se a gente colocar em graus, dá 90 graus. E seno de π sobre 2 é igual a 1. É o maior ângulo, o maior arco que a gente tem. Tá? Lembrando que o círculo trigonométrico tem raio 1. Então, o maior valor que a gente tem é 1. Então, a primeira coisa, a gente tem 1 sendo maior. Então, 1 tá aqui. Então, π sobre 2 é o maior. Isso a gente já definiu, tá? O que a gente vai ver, então? Aonde está o Arthur e onde está a Bia? Ali, para saber quem está mais próximo. Arthur é 1,6. Então, ele ultrapassa 1,57. Ultrapassa quanto? 0,03, tá? Tá aqui o Arthur. A Bia tá antes. 0,07, maior. Então, ela está uma distância maior. Lembrando que quando a gente marca o arco no eixo dos senos, a gente está marcando aqui, ó. Qual distância é maior? A do Arthur ou a da Bia? A do Arthur, tá? Então, a menor distância aqui, que a gente tem o menor valor do seno, é da Bia. Depois vem o Arthur. E, por último, vem o seno de π sobre 2, que é 1 e é o maior arco que a gente tem. B menor que A. B menor que A, menor que seno de π sobre 2, alternativa E. Exercício 7. Um atleta desloca-se a velocidade constante de 7,85 metros
por segundo em uma pista circular de raio 200 metros. Então, o raio vale 200. Determine a medida em graus do arco que ele percorre no tempo de 1 minuto. Primeira coisa que a gente tem é 7,85 metros por segundo. Tá, então 7,85 metros em 1 segundo. Em 60 segundos, que é 1 minuto, vai ser X. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 471 metros. Então, eu preciso saber 471 metros em graus. Tá, vamos ver o que a gente tem mais. Ele me deu que o raio vale 200. Qual o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, o comprimento de uma circunferência vai ser 2 vezes 200 vezes π. 400 π. Porém, a gente está trabalhando podemos trabalhar que meia volta vale quanto? 180 graus. Se uma volta completa vale 400 π, meia circunferência vai ser 200 π, que é 180 graus. Só que aqui a gente está trabalhando 471 metros. Então, nós vamos ter que transformar o π para 3,14 para poder chegar na nossa conta. Então, nós vamos ficar com x é igual a 471 vezes 180, 84.780, dividido por 200 vezes π, que é 200 vezes 3,14. Aqui a gente vai ter 84.780 dividido por 628. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar em 135, lembrando que o x estava na direção de graus. Então, eu tenho 135 graus. Só que daí o que acontece? Quando eu olho para as minhas respostas, tá lá em graus, tá direto, letra C. Achei que tivesse em radianos, tá tranquilo. Nós temos letra C, 135 graus. Exercício 8. Dois amigos que gostam muito de matemática decidiram inventar um jogo muito diferente. O jogo vai se chamar Jogo do Seno do Dobro. Um dos amigos fala um ângulo de 0 a 90 graus e o outro precisa calcular o seno do ângulo dobrado. Se ele acertar a resposta, o amigo pode dobrar o ângulo novamente e assim por diante, até o oponente errar a resposta. Sabendo que o primeiro jogador disse ângulo de 30 graus e que o oponente acertou 4 respostas. Então, 60, 120, 240, 480 graus. 1, 2, 3, 4. Essa foi a quarta resposta. Qual foi a última resposta dada corretamente? Então, ele quer saber o seno de 480 graus. Primeira coisa que eu faço, ultrapassa 360. Então, eu preciso achar o arco que a gente chama que é arco côngruo. Então, eu vou fazer 480 aqui, nem vou dividir, vou fazer uma conta de menos mesmo, tá? Tirando uma volta, vai dar 120 graus. Isso significa o quê? Que o arco de 480 graus, ele está no mesmo lugar que o arco de 120. Então, ó, 90, 180, 120, tá aqui. Nesse lugar também está 480. Qual a diferença entre eles? Uma volta. Então, na primeira volta, 120. Quando eu dou uma volta completa, 480. E assim, todos os valores que eu for somando mais 360 vão ficando nesse lugar. Porém, o valor do seno é sempre o mesmo.
Então, eu preciso primeiro reduzir a primeira volta e depois que eu reduzir a primeira volta, lembrando que vai de 0 até 360. Então, todos os arcos que ultrapassarem isso, eu tenho que reduzir a primeira volta. Reduzir 120, aí eu vou localizar. Como é que eu localizo? Já dei a dica para vocês. A distância até o eixo X, 60 graus. Então, o seno de 480, ele equivale ao seno de 120, que equivale ao seno de 60 graus. Só que quando eu estou trabalhando já em seno de 60, eu tenho que analisar o quê? O sinal. Estou trabalhando com seno. O seno é a minha carinha bonitinha. Então, aqui o valor do seno é mais. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou reduzir ao primeiro ciclo, de 0 a 360. Depois, eu vou verificar aonde está localizado, acho a distância até o eixo X e jogo para os ângulos de 30, 45, 60. Aí sim, eu vou fazer a análise de sinal. Raiz de 3 sobre 2, alternativa A. Exercício 9. No contorno de uma praça circular, existem 3 postes, P1, P2 e P3, nessa ordem no sentido anti-horário. Sabe-se que a medida angular dos pontos P1, P2, dos arcos P1, P2 e P2 e P3 são respectivamente 45 e 100 graus. Por um ponto A no interior do arco P1 e P2 e por um ponto B no interior do arco P2 e P3 passaram 2 retas tangenciando a praça. Então, eu tenho aqui as tangentes, que vão se encontrar numa esquina E. Tá aqui a minha esquina. Nesse caso, pode-se afirmar que o menor ângulo inteiro possível que será gerado na esquina das ruas é... Então, em primeiro lugar, eu vejo que aqui eu tenho um quadrilátero. Nesse quadrilátero, eu vou ter aqui 145, aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui um ângulo de 90. Então, eu tenho 180, logo aqui eu também vou ter que ter 180. Aqui eu tenho 145, para 180 faltam 35 graus. Então, o menor ângulo que eu posso ter é acima de 35. Primeiro que eu vou ter acima de 35, 36 graus para o ângulo dessa esquina, que é a alternativa D. Esse exercício em particular, nós temos aí um pequeno detalhe. Nós estamos utilizando nele um conceito de matrizes, que vocês vão ver no segundo médio. Ótimo. Então, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender, mas talvez tivessem alguma dificuldade sozinhos de fazer. Observe a tabela a seguir que mostra a relação entre 3 redes sociais da internet e a quantidade de usuários em milhões de pessoas que acessam essas redes na Argentina, no Brasil e no Chile, segundo dados de junho de 2011. Aqui ele está me mostrando a Argentina em termos de Facebook, Twitter e Windows, e o Brasil e o Chile. Tá. Considerando que A e J, elemento de linha I e coluna J, onde o I está entre 1 e 3 e o J entre 1 e 3 também, é elemento da tabela anterior. Tá. Gente, aqui é um conceito que a gente vai ter em matrizes. Quando a gente fala em A22, eu estou relacionando o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, a gente vai ter segunda linha, linha sempre na horizontal e coluna na vertical.
Então, segunda linha, tô nessa, segunda coluna, tô nessa. Então, meu elemento A22 é 12. Menos A21, ele está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Eu tenho 2,4. E A33? A33, ele está na terceira linha, terceira coluna, 1,44. Então, talvez vocês pudessem ter alguma dificuldade para chegar nesses números. Aí, gente, não é difícil, mas ficou faltando talvez o conceito. A gente quer resolver aqui. Então, vai ficar cosseno, 12 menos 2,4 vai dar 9,60 sobre 1,44. Eu tenho que chegar em um valor. Se eu fizer a conta e dividir, eu não vou conseguir. Eu preciso chegar aí numa fração. Então, eu tenho que simplificar. Na minha opinião, simplificar com decimal costuma dar problemas e às vezes vocês têm uma certa dificuldade. Então, eu multiplicaria por 100 em cima e embaixo, só para trabalhar 960 sobre 144. E aí eu vou simplificando. Por quanto? Aí eu posso simplificar por 2, vai dar 480 sobre 72. Ai, professor, ainda dá por 2, 240 sobre 36. Posso simplificar por 12 direto? Pode. Se eu simplificar por 12 em cima e embaixo, vai dar 20 sobre 3. Aí não dá para simplificar mais. Então, eu estou querendo o cosseno de 20π sobre 3. Π sobre 3. Lembrando que π é 180. 180 dividido por 3 é 60 graus. Então, eu tenho cosseno de 20 vezes 60 graus, que vai dar 1.200 graus. Tá, eu estou querendo o cosseno de 1.200 graus. 1.200 graus ultrapassa 360. O que eu vou fazendo? Posso subtraindo 360 e 360? Posso, mas aí como é mais compridinho a coisa, gente, eu vou dividir, tá? 1.200 dividido por 360. Vai dar 3. 3 é 0, 0. 3 e 6, 18 para 22. 3 e 3, 9. E 2, 11 para 12, 1. Então, eu tenho cosseno de 120 graus. Professora, eu não gosto de fazer conta de divisão. Vai pela soma, vai pela subtração, tudo bem. 360 com 360, 720. Então, você já subtrai 720, já diminuiu bastante. Depois, mais 360. Você vai chegar em 120. 120, como eu faço? Mesma coisa que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Localizo 120, vejo a distância até o eixo X. Corresponde ao cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1/2. Lembrando que o sinal do cosseno, positivo desse lado, negativo desse. Então, minha resposta é menos meio. Menos meio, alternativa A. Aí, bastante detalhe no exercício para o aprendizado de vocês. Exercício 11. O grande desafio dos professores de geometria é fazer com que o aluno saiba transformar todas as relações trigonométricas em função apenas de seno e cosseno. Um exemplo é o desafio colocado por um professor em que os alunos deveriam se basear nessa função e deveriam reescrevê-la como produto de uma constante pelas funções seno e cosseno,
calculadas no mesmo valor x, como f de x igual a k seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x. Qual o valor da constante m encontrada pelos alunos? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar toda essa função em seno e cosseno. E vou chegar em algo parecido com isso, para que eu possa definir o valor de m. Primeiro detalhe aí, seno de 2x, tá? Seno de 2x é uma função aí, nós vamos ter uma transformação que vocês ainda não viram, detalhe, mas vão ver em breve. É 2 seno x cosseno x, tá? Então, nossa primeira relação. Depois nós temos seno ao quadrado, eu vou trabalhar com seno, não seno ao quadrado. Seno de x mais π sobre 2. Pela nossa tabela, a gente já sabe que quando é x é π sobre 2, já sei que isso aqui vai passar para cosseno. Eu só preciso saber o sinal. E aí vocês vão olhar lá na tabelinha e vão ver que é positivo. Cosseno de π menos x. Cosseno de π menos x. Quando eu tenho π, eu não mudo para seno, continua cosseno de x. Vou olhar lá na minha tabelinha. Cosseno de π menos x vai dar menos cosseno de x. Tá. Então, aquela tabela que eu passei para vocês, que falei que pegavam todos os elementos, a gente está utilizando aqui. Tangente, lembrando, o que é tangente? Tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Vamos lá para a nossa transformação, vamos ver como é que fica. Minha função de x vai ser igual a 1 sobre cosseno vezes seno de 2x. É 2 seno x cosseno x. Vezes seno de x mais π sobre 2 é cosseno de x. Eu vou elevar ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Vezes cosseno de π menos x. É menos cosseno de x. Vezes tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Vamos começar nossas transformações. Vamos lá. Cosseno de x cortou com cosseno de x. Cosseno ao quadrado de x cortou com cosseno ao quadrado de x. Minha f de x vai ser igual. Só tenho 2, o seno. Seno eu tenho aqui e tenho seno ao quadrado aqui. Então, eu tenho seno ao cubo de x. Cosseno, eu só tenho ele aqui. E ele é negativo. Então, isso aqui vai dar menos 2. Menos 2, seno é menos 2 seno ao cubo de x vezes cosseno de x. Tá. O que ele quer? Ele quer que eu compare. Menos 2, então K é menos 2. Seno ao cubo de x, então M vale 3. Cosseno de x, N vale 1. Então, ele pediu o valor de M. M igual a 3. Era essa comparação que ele queria. M igual a 3, alternativa E. Outro exercício que nós temos aí uma relação nova. Acabei de apresentar para vocês. Vocês já conhecem. E a partir dos próximos exercícios já podem usar.